Bom dia, quinta-feira, 27 de abril de 2023, é a última quinta-feira deste mês. A rubrica Mais Vale Prevenir, com a assinatura da Beira Serra no âmbito do projeto Abraça Escala. Hoje, a proposta da Beira Serra e do projeto é falarmos, por exemplo, de telemóveis. A dependência deste aparelho que hoje é habitual, toda a gente, é uma forma de dizer, mas quase toda a gente, uma esmagadora maioria das pessoas tem um telemóvel, e estamos a falar já de tenra idade, até, obviamente, às pessoas com mais idade. Portanto, é também uma área muito importante e que certamente o psicólogo Daniel Morgado aqui nos vai deixar pistas importantes. Bom dia. De que forma é que o telemóvel nos condiciona a vida? Bom dia, Paulo. Bom dia a todo o auditório. Seguindo um pouco, na outra semana falámos de jogos e as realidades acabam por se... Desculpa interrompê-lo, os jogos também estão no telemóvel. Exatamente, é isso que eu ia mesmo referir, que é o facto de todas estas problemáticas acabam por ter pontos comuns. O telemóvel é, hoje em dia, uma máquina muito poderosa e, sim, muitos jovens, por exemplo, usam-no, além das redes sociais, além da internet na sua globalidade, também para jogar. O que nós decidimos trazer aqui também a questão do telemóvel, porque ele é se calhar atualmente um dos objetos de maior, pelo qual os adolescentes, principalmente, têm maior carinho. Se nós perguntarmos a um adolescente, aliás, os pais todos sabem disto, e por isso é que muitas vezes, quando querem punir um jovem, ou lhe retiram ou os jogos, tínhamos falado na outra semana, ou então os telemóveis, cada vez mais até os telemóveis. Então, no fundo, vale a pena olharmos para esta realidade, uma realidade também ela muito, muito recente, principalmente se falarmos em smartphones, eles são relativamente recentes. Nós já há alguns anos que há telemóveis, mas esta capacidade de jogar, de estarmos em sintonia com o mundo, de aceder à internet, é algo bastante recente. Mas se nós olharmos aqui para os dados, já em 2014, estamos a falar há quase 10 anos, o ISPA falava numa percentagem de aproximadamente 70% dos jovens que apresentava alguns sinais da dependência no mundo digital, e destes 13% casos já de alguma gravidade. Então estamos a falar, provavelmente, 9 anos depois, esta realidade não está melhor, pelo contrário, estará pior. E há alguns estudos que indicam, por exemplo, que entre estes 13% de casos graves, muitos são, usando aqui um palavrão da psicologia, mas sofrem de um problema que se chama nomofobia. No fundo, há muitos jovens que gostam do seu telemóvel e não querem ficar de maneira nenhuma sem o telemóvel, mas há aqui uma quantidade de jovens que estão num outro patamar. Isto é, só pelo facto de pensarem que podem perder o seu telemóvel, estremecem. O coração deles acelera e tem palpitações, porque no fundo é quase uma extensão do seu corpo. Hoje em dia, o telemóvel, sair de casa sem o telemóvel é algo impensável para muitos, não só os jovens, muitas pessoas mais velhas também. Nós às vezes perguntamos aos jovens, então e se tu deixares o telemóvel em casa, estás na rua, deste conta que o telemóvel está em casa, voltas atrás, mesmo que isso implique perderes o autocarro, chegares mais tarde às aulas, e muitos jovens dizem que sim, que independentemente das consequências eles voltam atrás porque não conseguem sair sem o telemóvel. Então quando isto acontece, é claro que isto é mais uma vez, é uma dependência, é uma privação da nossa liberdade, e quando falamos em homofobia, se os ouvintes estiverem atentos, vão dizer, então, mas fobia como fobia, é um medo. Se é um medo, então eles têm medo do telemóvel. Não, quando falamos em homofobia, no fundo é exatamente o oposto. É este medo quase irracional de se ficar incontactável, de se ficar desconectado do mundo, um medo quase que nos prende e que nos leva a estarmos continuamente a olhar para o telemóvel, continuamente garantir que temos bateria, que ficamos em pânico cada vez que nós pensamos que podemos ir para um espaço onde não há internet, onde não podemos carregar o telemóvel. E quando isto acontece, nós estamos a ser limitados, porque deixamos de ir de férias, ou deixamos de ir para determinados espaços, ou deixamos de fazer determinadas atividades com os nossos amigos porque não há lá rede, porque não posso carregar o telemóvel. Então, isto é uma realidade que cada vez mais
nós vemos nas escolas, cada vez mais vemos os jovens, durante as aulas mesmo, a utilizar os telemóveis, e por isso que em muitas turmas apercebemos que os professores obrigam os jovens a deixar os telemóveis em cima da secretária, e se dentro da sala já há esta tentação de usar o equipamento, quando eles saem, o que nós vemos recorrentemente é todos os jovens praticamente a pegarem nos telemóveis e verem, alguns apenas a ver o que é que aconteceu durante o tempo de aula e voltam a arrumar, mas noutros casos os jovens que ficam o tempo todo que têm disponível, às vezes nem vão comer ou vão comer à pressa para ficarem todo o tempo que é possível agarrados aos equipamentos. E isto acaba por não os deixar ter um bom desenvolvimento, porque não estão a conviver com os colegas, ou quando convivem estão a conviver através das redes sociais ou mandando mensagens, ou enfim, mas usando o equipamento, não estão a fazer exercício físico, estão a prejudicar a sua visão, estão, no fundo, a ficar presos a este equipamento. E é isso que nós queremos evitar. Nós sabemos que isto é atualmente um grande problema e esperamos que no futuro, não sendo catastrofista, porque é claro que todas as tecnologias, quando surgiram, há necessidade de um adequamento da sociedade, mas nós sabemos que isto vai dar problemas para alguns jovens e que nós queríamos evitar que isso acontecesse. Olhando para essa realidade, nós criámos há algum tempo atrás uma ferramenta digital que chama Telemóveis Uso ou Abuso, pistas para professores e alunos. É uma ferramenta que está na internet, que pode ser usada e que foi pensada para ser usada em contexto de sala de aula e que fala exatamente sobre isso, sobre a utilização dos telemóveis, dos smartphones em contexto escolar. Onde é que faz sentido usar os telemóveis, onde é que não faz sentido usar os telemóveis, onde é que nós precisamos deles, onde é que eles nos podem ser úteis, mas também onde é que eles são inúteis e onde é que nos podem prejudicar. No âmbito aproveitando, se o Paulo me permitir, esta oportunidade de estar aqui para falar para um grande auditório, nós vamos ter, dia 8 de maio, uma formação sobre esta plataforma, que é uma formação para professores, direcionada a professores, para a utilização desta plataforma. Por isso, se os professores acharem que isto é um tema importante e que queiram abordar esta temática com os seus alunos, poderão inscrever-se junto do Centro de Formação, o SFAEB, o Centro de Formação para Professores da Beira Interior, para frequentarem. Vai ser online, vai decorrer no final do dia, entre as 6 e as 8 da tarde, no dia 8 e no dia 15 de maio. É uma formação de curta duração, mas que nós achamos que será importante porque é mais uma ferramenta e é dar aos professores a capacidade e as ferramentas para trabalhar em contexto de sala de aula, em contexto escolar, um problema que é da sala de aula e do contexto escolar. Uhum. Infelizmente, não é só do contexto escolar, não é só da sala de aula, mas é de facto, porque eles passam muito tempo na sala de aula e na escola, não é? Mas depois, digo eu, e vamos finalizar, tem continuidade em casa, não é? Claro que tem. E isso nós sabemos que é mais ou menos possível controlar, por exemplo, o tempo que um jovem passa numa consola ou num computador, porque nós podemos colocar estes equipamentos em espaço comum, podemos levá-los para a sala, podemos retirá-los do quarto dos jovens. A verdade é que o telemóvel é muito mais difícil de controlar, porque ele anda no bolso e nós acabamos por não conseguir controlar totalmente. Mas ele acaba por acompanhar o jovem o dia todo. Hoje em dia nós assistimos cada vez mais a pais a utilizarem alguns programas também, a própria tecnologia também nos dá já algumas respostas, principalmente quando são miúdos mais novos, os célebres programas de controle parental, que acabam por ajudar muito, porque com pouco trabalho os pais conseguem controlar efetivamente o número de horas que os jovens passam a jogar ou que passam a usar o equipamento e conseguem-se aperceber quando existe algum problema e tomar a iniciativa de falar com o jovem. É importante eu não quero chamar isto um controle, porque parece que estamos a restringir o jovem na sua liberdade, mas é um este cuidado, é? os pais estarem atentos, porque
Nós sabemos que é difícil hoje em dia e não queremos de forma nenhuma colocar em causa o comportamento dos pais, porque eles precisam de trabalhar e muitas vezes o horário de trabalho não chega e têm que levar o próprio trabalho para casa, então é difícil controlar tudo, e se os miúdos estiverem a utilizar a tecnologia, muitos deles acabam por deixar, porque é uma forma também de eles estarem ocupados. Mas é importante nós pararmos de vez em quando, olharmos para a realidade, olharmos para estes jovens, olharmos para o comportamento deles e para o número de horas que eles passam com os equipamentos. Nós sabemos que eles têm grande tendência e têm grande apetência a tornar-se viciados ou tornarem-se dependentes destes equipamentos, então vale a pena, de vez em quando, não quer que seja dizer que seja todos os dias, mas refletirmos e olharmos, estarmos atentos ao consumo que eles fazem deste tipo de tecnologias, nomeadamente dos telemóveis que a GAMES traz cá hoje. Muito bem, até porque mais vale sempre prevenir. Até para a semana, Daniel. Obrigado. Obrigado. Até para a semana. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.